a expansão na vida devocional. E quando eu falo terça profética, meus irmãos, é porque nós estamos profetizando. A palavra de Deus diz assim que quando nós pronunciamos a palavra dele, ou quando nós falamos da palavra dele, nós estamos profetizando. E Paulo diz assim que ora às vezes nós falamos e ora nós profetizamos no mesmo momento. Então nós estamos profetizando, estamos trazendo uma palavra profética de que acontecerá sim, em nome de Jesus, uma grande expansão, e já está acontecendo, uma grande expansão no nosso trabalho, na nossa visão e também na vida dos nossos irmãos, nas suas individualidades. Pensando nisso, eu trouxe o que o dicionário diz sobre a expansão na vida devocional hoje. Então vamos falar sobre devocional, sobre devoção. Ele diz assim: apego sincero e fervoroso a Deus, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas, sentimento religioso, piedade. Esse é o significado que o dicionário diz sobre devoção, tá? Agora, o que o dicionário diz sobre devocional, que é onde que eu quero ir chegando ao tema. Devocional, segundo o dicionário de português, ele diz que no âmbito religioso, devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações, agradecimentos, leituras e discussões sobre a Bíblia. Meus irmãos, toda vez que o dicionário nos diz isso, com exatidão, com segurança, o dicionário nos traz isso, mas ele traz dentro da ótica lógica da sociedade, como visualiza isso, como interpreta isso. Aqui não é um parâmetro bíblico. Aqui é aquilo que o dicionário nos apresenta sobre essa informação. É português, e não está errado, é português, tá? E não está errado. Agora, nós precisamos pensar numa vida devocional dentro daquilo que a Bíblia, teologicamente, do que a Bíblia nos informa que é, do como a Bíblia trabalha esse conceito devocional do ser humano, do homem, da mulher, do crente, do cristão. Qual é o padrão dele para uma vida devocional? Também nós precisamos separar, e eu quero ver se consigo separar hoje, de uma forma rápida e objetiva, separar o conceito devocional do Antigo Testamento e o conceito devocional do Novo Testamento. E separar não no sentido que dizer assim, então nós não temos mais uma vida devocional como tinha no Antigo Testamento e vamos ter só uma do Novo Testamento, mas que nós entendamos os dois parâmetros de devocional. Quando Josué, no capítulo 1 e versículo 8, ele ouve de Deus uma sentença, e a sentença é: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quando ele ouve essa mensagem de Deus, quando o Josué é instigado por Deus e ele escreve isso, Deus está dando aqui, meus irmãos, um parâmetro de vida do ser humano, como ele deveria se comportar, e isso serve para nós, como ele deveria se comportar na sua caminhada, para então ser bem sucedido. Para que alguém seja bem sucedido, para que o ser humano, o homem e a mulher, seja bem sucedido, para que ele na caminhada, na história dele, haja prosperidade, é necessário esses requisitos básicos da Bíblia Sagrada. Bem, então nós precisamos pensar, antes de analisar os requisitos, pensar o que é para um hebreu, o que é nesse contexto da época, dizer prosperar o caminho, porque a tendência nossa hoje humana e atual, nessa época em que vivemos, prosperidade fala em finanças, prosperidade fala em ter um BMW na garagem, prosperidade fala em ter uma casa suntuosa, prosperidade fala em ter uma conta gorda no banco. Esse é um conceito atual de prosperidade. O conceito de prosperidade teologicamente centrado fala muito mais do que isso. Prosperidade, traduzindo lá a palavra original do hebraico para traduzir prosperidade, ela vai dizer assim: viver feliz com aquilo que tem, estar feliz com aquilo que tem e com aquilo que é. E não tem como alguém viver feliz com o que tem ou com o que é, se dentro dele estiver bagunçado. A felicidade não vem de fora,
Nada de fora nos traz felicidade. E aí você vai dizer, não, mas eu conheço um ditado que diz assim, que dinheiro não traz felicidade, mas traz isso e aquele outro. Mas isso, aquilo e aquele outro que o dinheiro traz, ele pode trazer uma sensação de felicidade. Ele pode trazer picos de alegria e de bonança, mas ele não trará uma continuidade. Se isso fosse, não existiria depressões, não existiria suicídio na classe alta, quem tem tudo. Então, a prosperidade no contexto bíblico, meus irmãos, é ser feliz com o que tem, estar em paz consigo mesmo, estar feliz com a esposa que tem, com os filhos que tem, com a casa onde mora, com a roupa que tem, com o rosto que tem, com o cabelo que tem. Às vezes cai, a gente tem que ficar feliz com os cabelos que caíram, mas a gente fica feliz, a gente se sente bem. Prosperidade no contexto bíblico é esse. E aí quando a Bíblia está dizendo para nós que para você prosperar o caminho e ser bem sucedido, tem uma regrinha básica. E essa regrinha básica: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Por que boca? Porque há necessidade de expressar com a boca o que a lei ensina, o que a palavra de Deus é. Nós observamos, por exemplo, Jesus vencendo Satanás no deserto com a boca, mas citando o que? A palavra. Nós às vezes tentamos e pensamos que os demônios, a guerra espiritual, ela é decidida em conhecendo o nome dos demônios, conhecendo as categorias dos demônios, identificando de que forma eles agem. Jesus não estava preocupado com uma forma como eles agiam, não estava preocupado qual era a categoria daquele demônio que estava lá com ele, não estava nomenclando nome nenhum, mas o que ele dizia assim: está escrito, palavra. Então muitas vezes, meus irmãos, adversidades que nos vêm, as dificuldades que enfrentamos na caminhada, nós vencemos pela palavra. Se você olhar em Efésios capítulo 6, versículo 10, a armadura do crente, e dentro das armaduras do crente, dentro das armaduras que o apóstolo Paulo referencia, apenas uma é de ataque, que é a espada do Espírito. A couraça da justiça é de defesa, o capacete é de defesa, o cinturão é de defesa, os calçados nos pés é de defesa, e a espada do Espírito é o ataque. Então não tem como atacar o inimigo com outra forma, não adianta outro jeito. Nós temos a palavra de Deus. Então não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita. E aqui começa o devocional. Antes medita de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer conforme quanto está escrito. Irmãos, não tem como nós sintetizar algo sem que a gente medite. Os estudantes sabem disso, né? Não adianta você ler um texto para prestar uma prova amanhã sem que você consiga meditar e entender esse processo que você está lendo. O maior desafio que eu vi esse dia, alguém comentando, um professor conceituado comentando, que o maior desafio dos estudantes atuais é a interpretação de texto, da maioria dos estudantes atuais. Por quê? Porque nós estamos numa fase, vem tudo pronto e deixamos de meditar, em que vem tudo pronto. Eu estava hoje fazendo isso e analisando comigo mesmo, como a gente fica preso a essa facilidade que se nos propõe. Eu estava ali procurando os textos que eu queria anotar aqui, e aí eu já ia lá para o Google para procurar onde estava o texto. Eu parei de meditar, mas cá, onde que está esse texto? Esse texto que eu quero achar está lá em Josué 1:8, mas eu coloquei lá o texto, um pedacinho do texto no Google. Está muito fácil, e nós perdemos, irmãos, uma essência que é importantíssima para mim e para você na expansão do nosso devocional, a ação de meditar na palavra de Deus. Irmãos, isso é essencial para mim e para você, essa meditação. E o que seria meditar na palavra de Deus? Seria ter o texto sagrado e pensar no texto, no contexto, no momento, na história, na realidade bíblica e naquilo que Deus quer para nós. Isso seria meditar. E para fazer isso, precisa estar na nossa mente, precisa estar gravado, precisa estar, a gente fazer com que isso aconteça em nosso meio. Então, dentro de um contexto devocional bíblico, vai muito além de tirar um tempo. Amanhã, só às 6 da manhã eu vou fazer meu devocional. Isso também é litúrgico, isso também é importante.
fazer a leitura bíblica diária, fazer a oração da manhã, tudo isso é importante e necessário, e é o que eu vou falar agora no próximo ponto, que é sobre o tempo sozinho com Deus. Tudo isso é importante. Agora, nós precisamos entender que a meditação da palavra é dia e noite, é sempre. Abre uma brecha nos teus afazeres, medite na palavra. Está fazendo algo que não precisa a mente estar atuante, medita na palavra. Trabalha essa palavra dentro de ti. Analisa essa palavra. Como é fácil a gente se distrair. E nos dias atuais, muito mais distrações temos. Agora, se nós exercitarmos a nossa mente, quando tiver um pouquinho de folga, uma paradinha nas atividades mentais, nós estivermos meditando na palavra, meus irmãos, as coisas vão acontecer. Nossos caminhos serão prósperos. Haverá gozo, paz, alegria dentro de nós, porque a palavra de Deus gera isso em nós. Pastor, mas tu sabe que eu tenho passado tal dificuldade, eu tenho passado tal luta, tal provação. Entendo perfeitamente. Agora, há alegria também na provação. Há alegria do Senhor na luta. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então eu posso sim estar enfrentando a maior das minhas dificuldades e das minhas provas. Se eu meditar na palavra, ela vai gerar em mim essa alegria, essa força, essa garra para vencer na frente. Então a meditação da palavra é essencial. E nós precisamos adestrar nosso intelecto a fazer isso. Isso é um exercício. É um exercício como todos os outros exercícios. Leia um texto das Sagradas Escrituras de manhã, faça a tua oração, e aí passe pensando, eu quero meditar nesse texto, eu quero meditar nesse momento da palavra. E aí você vai estar fazendo alguma outra atividade, e o nosso cérebro sai, e vai lá para te focar na luta. Satanás vai te lembrar do problema, daquele problema que você não vai conseguir resolver, daquele problema que já está insolúvel para você. E o que adianta eu ficar pensando num problema que está insolúvel? Funciona pensar num problema que está insolúvel? Funciona ficar lá mexendo no passado e tentando dizer, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? Se eu não tivesse feito assim. Resolve pensar nisso? Não resolve nada, meus irmãos. Mas Satanás quer te prender no passado. Deixa esse problema nas mãos do Senhor e medita na sua palavra, que vai gerar energia, força, graça, coragem, para que os próximos desafios à frente você acerte e não erre como errou no passado. A meditação da palavra é essencial. Nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus, que é pura, verdadeira. Hebreus 4 diz assim que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela separa juntas e medula. Ela tem poder. Essa palavra que está dentro da tua mente. Agora, meus irmãos, uma coisa que eu gosto muito é de falar do tempo sozinho com Deus. E não tem como nós falarmos em devocional sem falarmos isso. Olha o que diz Mateus capítulo 14 de Mateus, versículo 22 até o 25. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Irmãos, aqui eu aprendo muita coisa. Observe que Jesus estava atendendo a multidão, que ele disse para os discípulos, olha, pega o barco e afastem-se. Eu vou despedir a multidão e eu vou fazer um TSD. Eu vou tirar um tempo sozinho com Deus. Jesus, o Filho de Deus. Por que Jesus precisava tirar um tempo sozinho com Deus? Porque ele era um homem, era um ser humano igual nós. Por que Jesus precisava tirar um tempo sozinho com Deus? Porque ele tinha o Espírito Santo dentro dele, mas ele precisava conversar com o Pai. Ele precisava de um relacionamento com o Pai, de estreitar o relacionamento com o Pai. Deus é um Deus de relacionamento, meus irmãos, assim como nós, como seres humanos. O meu relacionamento com a minha esposa começou aí, antes namorando lá, e depois em 2001 casando e vivendo, mas cada dia ele tem que melhorar, porque quanto mais tempo junto, mais comunhão, mais conversa, mais intimidade, melhora o nosso relacionamento, porque a gente tem um ótimo relacionamento, a gente tem afinidades, a gente tem intimidade, a gente conversa, aquilo que 10 anos ou 15 anos atrás a gente se resolvia se emburrando, ficando uma semana meio de beiço um com o outro, hoje nós resolvemos em 5 minutos.
porque o nosso relacionamento está cada vez mais estreitado, mais íntimo. E assim, meus irmãos, Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer estreitar o relacionamento conosco. E como estreitará o relacionamento conosco, se não é nas nossas conversas íntimas com Ele, se não é num momento íntimo com Ele? E aí Jesus sai, diz: não, peraí, vocês, meus discípulos, estão fazendo uma linda obra comigo, nós estamos aqui ensinando a multidão, mas eu preciso de uma pausa, eu vou tirar um tempo sozinho com o Pai. Aí ele vai lá e tira o tempo sozinho com o Pai. E diz que quando ele despede a multidão, versículo 22, já é tardinha, em torno de 6 horas, 5:30, 6 horas da tarde, está escurecendo. E aí ele vai para o tempo sozinho com Deus, ele vai para o seu TSD. E quando ele está lá no seu TSD, os discípulos estão já no meio do mar. O lago de Genezaré é considerado mar, e às vezes é mar, às vezes é lago, porque ele é um lago salgado. Na verdade é um lago. E esse lago de Genezaré, ele é fantástico, porque em questão de segundos muda o vento. E mudando o vento em Genezaré é uma tempestade terrível. E diz que os discípulos estavam no meio do mar, eles estavam atravessando, eles estavam indo para o outro lado. Mas diz ali o texto que era a 4ª vigília da noite, isso é, já estava amanhecendo quase o dia, já era quase madrugada, estava quase amanhecendo o dia na 4ª vigília da noite. Alguns dizem aqui que a vigília é o sistema romano, ou vigília aqui é o hebreu, são 2 tipos de vigília, não vem ao caso, mas já era madrugada. Já era madrugada e os discípulos não tinham conseguido chegar ao outro lado, porque o vento era contrário. Estavam eles quase, já baixaram as velas, porque o vento em Genezaré baixa a vela, primeira coisa. Está no barco, deu vento, baixa as velas, que senão tu perde tudo, quebra tudo. Então vai para o braço. E aí eles estavam remando a vento contrário. E aí eles estavam no meio da viagem, que é uma viagem curta se o vento está favorável. Eles estão no meio da viagem, sofrendo ali na embarcação, e aí já é madrugada. E Jesus passa quanto tempo com o Pai? Ele passa a noite lá com o Pai. Ele passa a noite em tempo sozinho com Deus. E aí quando chega esse tempo, ele diz assim: agora eu vou ao encontro dos discípulos. Como é que eu vou? Caminhando por cima do mar. Eu não quero entrar em detalhes, meus irmãos, mas eu quero fazer uma alegoria contigo. Pensa comigo, o que acontece com eu e você depois de um tempo sozinho com Deus? O que pode acontecer comigo e contigo depois de um tempo sozinho com Deus? O que representa o mar nesse momento revolto, vento contrário? Quantas são as lutas, as provações, os ventos contrários que vêm sobre as nossas vidas, que vêm sobre nossos negócios, que vêm sobre a nossa família, ventos contrários que vêm sobre a nossa mente, turbilhões, momentos complicados, momentos difíceis que vêm, situações complicadas. É como um mar revolto, é como um mar ventando o contrário, em que você baixa as velas, que você vai remando com muita dificuldade. O mesmo mar que os discípulos estavam enfrentando dentro de um barco, o mesmo mar, presta atenção, os discípulos estavam enfrentando e lutando e perdendo para ele dentro de uma embarcação, é um piso para quem tinha saído de um tempo sozinho com Deus. Está entendendo isso? Está entendendo que o tempo sozinho com Deus, ele te prepara para situações difíceis logo após? Não quer dizer que todo o tempo sozinho com Deus que você tirar, vai ter uma dificuldade ali na frente. Há uns ditos que dizem assim: quanto mais você busca a Deus, mais luta vem. Não é bem assim, meus irmãos. Há tempo de refrigério no Senhor. É diferente assim, se não estiver lutando, é porque tem alguma coisa errada, porque o crente tem que estar sempre lutando, tem que estar sempre com problema, com luta. Não é verdade. Sim, nós estamos sempre atacando Satanás, e aí se nós estamos atacando ele está em contra-ataque. Mas as minhas lutas pessoais, as tuas lutas pessoais, nem sempre são contra-ataques de Satanás, são dificuldades que aparecem, são mares revoltos que aparecem, para que nós enfrentamos e saímos de lá mais fortalecidos, mais corajosos, mais audaciosos no Senhor. Observe, meus irmãos, vários momentos Jesus tem um tempo sozinho com Deus. Antes eles escolheram os discípulos, ele tirou um tempo sozinho com Deus. Ele foi para o jejum e oração num tempo sozinho com Deus, e não foi turbulento depois. Ele chega e vem e segue-me, e os caras seguiam ele. Vem e segue-me, e o outro seguia ele. E vem e segue-me, e o outro seguia ele. Então foi tudo bonança depois de um tempo sozinho com Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu querido: se Jesus precisou um tempo sozinho com Deus, eu e você também precisamos.
Agora, tempo sozinho com Deus, meu irmão, não é ler a Bíblia para estudar uma mensagem que vai pregar amanhã. Tempo sozinho com Deus não é escutar um louvor e dançar na presença do Senhor. Tempo sozinho com Deus, meus irmãos, não é sentar lá ou se ajoelhar e ficar meia hora falando: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, aquele outro, aquela lá e aquela. Não, tempo sozinho com Deus não é isso. Tempo sozinho com Deus, estar em silêncio, aleluia, claro, com a sua palavra, mas um momento para ouvir Deus falar. Meu irmão, não tem coisa melhor que possa existir para um homem e para uma mulher, é ouvir Deus falar com ele, direcioná-lo e sentir o abraço, sentir o cuidado, sentir a atenção de Deus para conosco. E essa atenção você não vai conseguir no barulho, essa atenção você não vai conseguir cantando, essa atenção você não vai conseguir falando, essa atenção você vai conseguir na presença dEle, aleluia, um tempo sozinho, conversando com Ele, porque é uma diferença muito grande. A gente diz: orar é conversar com Deus. Sim, também é conversar com Deus, mas conversar com alguém não é uma pregação, né? Você já pensou, você para às vezes para pregar para Deus: Deus é isso e aquilo, e vai lá e visita o hospital, e atende o fulano e o beltrano que está lá, e olha, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí quando Deus quer falar contigo, quando Deus quer conversar, ter um diálogo de relacionamento, você diz: em nome de Jesus, amém, e entrega a tua oração. Meus irmãos, nos meus melhores períodos da minha vida, os meus melhores abastecimento espiritual da minha vida, são quando Deus fala comigo, quando eu não falo nada, quando a presença dEle vem e me enche, e me orienta, me administra, me direciona. Tempo sozinho com Deus. Tira um tempo sozinho com Deus. Pastor, de que forma? De que jeito? Tem muitas formas e muitos jeitos. Tem muitos lugares que você pode escolher, tem muitos horários que você pode escolher para estar na presença do Senhor, no silêncio, para ouvir a sua voz. Aí você pode pensar: pastor, mas você não acha que eu tenho que orar de joelho, que eu tenho que clamar? Sim, clame pelas pessoas, ore de joelho 1 hora, 2 horas, 5 horas se tu puder, ore todos os dias, 1, 2, 3 ou 5 vezes por dia, interceda por alguém. Tudo isso é importante e necessário, mas um tempo sozinho com Deus é quando você senta para conversar com o Pai. Diálogo, relacionamento. Um ouve e o outro fala, um fala e o outro ouve. Pastor, mas isso é possível? Sim, eu creio que alguém já experimentou isso, e muitos de nós vão experimentar isso, porque nós estamos na expansão. Quero profetizar hoje que vai haver uma expansão no nosso devocional também. Você vai ouvir Deus falar, Deus mostrar coisas lindas, maravilhosas dentro da sua palavra para você, te orientando, te direcionando em todos os teus negócios. Mas o tempo sozinho com Deus, meus irmãos, faz isso, nos capacita para caminhar nas adversidades. O Pedro, coitadinho do Pedro, estava no barco, estava remando o barco, estava preocupado com o mar, estava preocupado com as ondas, estava preocupado com o seu patrimônio, que esse barco provavelmente era de Pedro, no meu entendimento. Estava preocupado com a família: o que o meu pai vai dizer agora? Eu emprestei esse barco para Jesus aí, agora de noite, que não é costume nós estar de noite aí com o barco no meio do mar, porque nós pescamos em outra região. Agora aí tendo essa turbulência, podia estar pensando com tanta coisa, mas quem tinha tirado um tempo sozinho com Deus estava caminhando por cima do mar. Está me entendendo? Deus nos chama para caminhar por cima do mar. Deus nos chama para pisar no mar turbulento e caminhar por cima. Deus salvou você e eu não para viver afogando-se no mar, remando contra a maré. Deus não te chamou para remar contra a maré. Deus não te salvou, Deus não enviou o seu filho para você ficar numa miséria espiritual. Deus te chamou para andar por cima do mar. Agora, meu querido, a direção, a orientação, o poder para andar por cima das turbulências está diretamente relacionado ao tempo que você tira com Deus, tempo de qualidade que você tira com Deus, o tempo que você deixa Ele falar contigo. E Deus, quando fala conosco, meus irmãos, eu não sei se você já teve essas experiências assim, mas pode observar, Deus quando fala conosco, às vezes em 30 segundos Ele te diz algo para um mês inteiro. Tem mensagens que Deus me deu para pregar, que em 20 segundos Ele me entregou. Eu levei quase 2 horas escrevendo. Estava sentado esses dias, orando, assim, conversando com o Pai, no meu cantinho do escritório novo já ali, eu sentado, conversando com o Pai ali, pensando nas coisas dele, e Ele me levou para o meu livro, Ele levou para esse livro, e eu fiquei analisando o que eu escrevi, e eu disse: Deus,
Que doido. Você me deu isso tão rápido, tão pronto. É para ti, Deus, em segundos. Porque Deus, Ele consegue fazer isso, meus irmãos, colocar dentro de nós, em 30 segundos, aquilo que nós poderíamos ficar 10 anos e não conseguir alcançar, nos nossos cálculos, nos nossos pensamentos. Então, mas isso depende do tempo sozinho com Deus. Tire um tempo sozinho com Deus. Agora também, meus queridos irmãos, nosso devocional, ele depende de nós pensarmos, não é só num tempo sozinho com Deus, não é somente na meditação da palavra. Olha o que Paulo escreve aqui: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que Paulo está dizendo aqui? Que é uma doutrina, meus irmãos. Nós temos que separar o que a Bíblia diz que é histórico e aquilo que é doutrina. Nós temos que separar o que é doutrina do Antigo Testamento e doutrina do Novo Testamento. Vamos pensar, antes de eu pensar aqui, uma doutrina do Antigo Testamento. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que o salmista está falando? Ele está falando algo baseado numa doutrina do Antigo Testamento, que a presença de Deus estaria lá na casa, porque a presença de Deus estava lá na casa. Isaías, capítulo 1, versículo 18, o Isaías dizendo: vinde a mim. Porque como era para ir no Antigo Testamento ao encontro de Deus? Eu saio desse ambiente, eu faço um holocausto, eu coloco fogo no holocausto, eu ofereço a oferenda, sobe o incenso, Deus aceita a minha oferta, e aí então Ele está presente e eu converso com Ele. Esse é o conceito do Antigo Testamento. Esse conceito se foi, esse conceito não existe mais. Então nós temos que ter esse cuidado, meus irmãos. A nossa devoção diária, ela acontece em qualquer ambiente. Por quê? Porque quem mora em nós é Deus. Eu não tenho que ter assim, eu preciso estar no templo. Mas está pregando contra a reunião a templo. Não, de maneira nenhuma. Porque a finalidade dessa reunião mudou. A finalidade dessa reunião no templo no Antigo Testamento era a presença de Deus, buscar a presença de Deus, chamar Deus para o ambiente. Agora a finalidade dessa reunião é celebrar ao Senhor, porque todos nós estamos cheios dele. Esse momento celebrativo, eu não posso pensar eu preciso ir no culto para sentir a presença de Deus. Se eu fizer assim, eu estou equivocado. Eu preciso ir no culto porque lá Deus vai estar presente e falar comigo. Não, eu preciso estar nesse ambiente para celebrar ao Senhor, para adorá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo e aprender a sua palavra. Esse é o objetivo da reunião do Novo Testamento. E nós perdemos essa noção e nós começamos a querer invocar o Senhor, invocar ao Senhor que Ele venha, que Ele desça. Eu não invoco que o Senhor desça, eu não invoco que o Senhor venha, que Deus não vai descer do céu para estar aqui. Se Ele descesse, queimava tudo, terminava com tudo esse negócio aqui. Eu não vou invocar Deus e nem o Espírito Santo para descer, porque Ele já desceu no dia de Pentecoste e está à minha, à tua disposição aqui, dentro de mim e de você. Agora eu estou aqui em comunhão com vocês durante a celebração para adorar, para celebrar. Por isso que às vezes eu me preocupo quando o crente, e vou abrir um parênteses aqui, quando o crente, quando o irmão, quando a irmã chega no templo, chega na igreja e senta ali carrancudo. Os irmãos estão cantando, ele está carrancudo. Os irmãos estão celebrando, ele está ali. O irmão dá um glória a Deus mais alto, ele dá uma olhada. Meu irmão, você não veio aqui para olhar isso, você não veio para outra coisa a não ser adorar, celebrar, exaltar o Senhor, glorificar ao Senhor Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, aleluia. E Ele está presente no meio de nós através do Espírito Santo, mas não aqui nesse ambiente, nos cantos. Ele está dentro de mim, está dentro de você. Você sente a presença do Espírito Santo aí? Ele está dentro. Eu não sinto, pastor, mas Ele está aí. Você precisa antenar as tuas sensações, o teu sentimento, porque Ele está. Jesus disse: está convosco. Às vezes a gente se engana, né? Onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Alguns dos irmãos já citam, e com todo respeito, esse texto não tem nada a ver. Quando Jesus diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio, vai ver onde que é. Mateus 18. Quando Ele está resolvendo, quando você estiver sentado resolvendo um problema de relacionamento entre os crentes. Eu briguei com a Tanise, e daí eu e a Keila com um testemunho vamos sentar com a Tanise para nós fazer um acerto ali. Jesus está no meio. É isso que Jesus está dizendo. Agora, tiver irmão Zeno, sentado numa pedra no meio das acácias, Ele está lá. Está entendendo?
Lá no teu escritório, Sandra, você está lá, Ele está lá. Lavando as louças lá, Lívia, Ele está lá. Está entendendo? Ele está lá, Ele está conosco. Essa presença do Espírito Santo. E aí, meu querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Presta atenção. O Espírito Santo está contigo? O que você disse para Ele hoje? Ou você estava emburrado com Ele? Não vou falar com Ele 24 horas. Já pensou trabalhar com alguém 12 horas e ele não te dizer uma palavra? Quem tem marido que se emburra e fica um dia inteiro sem falar 2? Você fica triste com isso? Esposa que faz isso? Será que o Espírito Santo ouviu a voz tua hoje para ele? Ô Espírito Santo, que bom que tu está aqui. Espírito Santo, o que eu faço agora? Se você não fez hoje uma conversinha com ele, feche teu olho aí e peça perdão. Espírito Santo, desculpa, eu não percebi a tua presença. Eu não percebi a tua presença. Ele está aí. Isso é devocional, meu querido. Isso é devocional. Às vezes vocês vão me enxergar na rua caminhando, conversando, mas eu estou conversando com o meu amado Espírito Santo. Faz tempo que eu não faço isso de caminhar na cidade, mas pelas manhãs, pelas madrugadas no início, quando eu cheguei aqui, eu caminhei em toda essa cidade e conversando com o Espírito Santo, e parando na frente da casa de alguém, dizendo: Espírito Santo, toca nesse coração, trabalha naquela vida, trabalha naquela outra. Diariamente Ele está aí contigo. Ele está em ti. Eu quero encerrar. Olha só, João capítulo 11, versículo 42 e 43. Vou voltar àquilo que eu falei semana passada. Lembrar a cena da semana passada. Lembra que nós lembramos a cena do Lázaro sendo ressurreto? Lembra? Olha o que Jesus diz. Ele para na frente, o povo em roda, tiraram a pedra, e ele diz assim: eu sei que tu sempre me ouves. 41 ele diz assim: tiraram pois a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Observe isso. Jesus tira uma pedra e ele diz: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Quando ele diz isso, graças eu te dou porque tu já me ouviu. Lázaro estava ressurreto. Aí ele continua dizendo assim: e eu sei que sempre você me ouve, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz e diz: Lázaro, vem para fora. Ele não diz: Lázaro, ressuscita, porque Deus já tinha ouvido. Então, a oração dele anterior o povo não ouviu. A conversa dele com o pai, ele não deixou todo o povo saber. Ele estava dizendo: tira a pedra, e dizendo: Pai, ressuscita esse cara aí. Está entendendo? A tua oração, teu devocional vai gerar expansão. O devocional de Jesus, a vida devocional de Jesus, a vida íntima dele com o Pai, fez Lázaro ressurgir. E não só Lázaro ressurgir, pessoas que estavam à volta conheceram o poder de Deus através de uma vida devocional de Jesus.